Olá, povo de Deus, bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje estamos aqui mais cedo para a gente conseguir fazer a nossa meditação diária. Eu não vou demorar muito nessa meditação de hoje, até porque eu já estou atrasado já com o meu horário, mas pretendo fazer uma meditação bem elucidativa aqui para nós. A nossa meditação de hoje se encontra em Efésios 1, no capítulo 4, e esse texto de Efésios 1, capítulo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te peço em nome de Jesus para que o Senhor manifeste a Tua glória sobre as nossas vidas e nos abençoe, Senhor Deus da glória, fazendo com que venhamos a estar diante da Tua presença em submissão, Pai amado e querido, à Tua vontade. Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, nos abençoa com mais uma palavra esta manhã e que possamos, Pai amado e querido, diante dessa palavra estar meditando, Senhor Deus da glória, naquilo que é de Ti. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, repreenda de todo o mal, Pai amado, e que Teu Espírito ele possa falar a cada coração. Que a Tua palavra ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviada em nome de Jesus. Que assim seja cura, libertação, restauração, avivamento sobre cada vida. Eu oro a Ti e agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, o autor aqui para nós hoje, ele traz como base dessa meditação, dizendo o seguinte: Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade com o propósito de uma vida santa, Deus nos escolheu em Cristo com o propósito de uma eternidade com uma vida santa. Então, quando nós lemos esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós vemos justamente a Bíblia falando que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha só como é que o texto fala. Assim como nos escolheu. Quem nos escolheu? Deus. Porque aqui no texto anterior, no versículo anterior, fala assim: bendito Deus Pai, ou seja, está glorificando a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Deus Pai que o Senhor Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, glorificou, tá certo? De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vem falando, assim como nos escolheu. Quem nos escolheu? O Deus Pai, porque aqui está sendo glorificado ao Pai. Assim como ele nos escolheu nele, ou seja, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, a Bíblia está falando aqui sobre uma pré-eleição, uma predestinação, e aí eu não posso dizer e afirmar que nós estamos falando, que a Bíblia está falando sobre predestinação e pré-eleição, e aqui eu já vou falar o que significa isso, porque se eu falar que está falando sobre predestinação e pré-eleição, eu vou dizer ao mesmo tempo que Deus é mau. E o que significa essa pré-eleição e predestinação segundo a visão de alguns? As igrejas tradicionais, como a presbiteriana, por exemplo, acredita na pré-eleição. O que isso significa? Significa que alguns líderes acreditam que Deus ele predestinou, algumas pessoas desde o início de tudo, para que algumas pessoas elas fossem separadas para ir para o céu e algumas pessoas elas fossem separadas para ir para o inferno, tá certo? Então, Deus ele chamou já desde o início algumas pessoas. Nós não acreditamos nessa vertente. Por quê? Porque existe sim a predestinação, e nós estamos vendo aqui, só que a predestinação é uma predestinação em Cristo, tá? Porque existe algo também chamado, além da predestinação, a presciência de Deus. E o que é a presciência de Deus? É o prévio conhecimento de Deus. Nós falamos sobre isso antes. Deus, ele no início de todas as coisas, ele já sabia qual era o final de todas as coisas. Deus, no início de tudo, ele já conhecia o meio e o fim. Por quê? Como nós falamos ontem,
Por que Deus ele é presciente? Porque Deus ele não está preso ao tempo. Tá certo? O tempo que nós conhecemos hoje, da forma que ele é uma criação de Deus. Então, quando nós falamos de passado, presente e futuro, nós estamos falando de passado, presente e futuro na conjectura humana, tá? Na existência humana. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro, porque ele é antes do passado, ele é antes da existência do presente, ele é antes da existência do futuro, ele é antes da existência do tempo. Porque se eu digo, como foi falado ontem, se eu digo que Deus ele vem depois do tempo, eu vou dizer que Deus ele é uma criação do tempo. Tá? Mas Deus ele não vem depois do tempo. Deus ele existe antes do tempo e ele criou o tempo, tá certo? Por causa do tempo existem as estações do ano, por causa do tempo existe o homem, nós conseguimos contar nossos dias, entendeu? Então Deus ele é antes do tempo. Então se ele é antes do tempo, ele na visão de Deus não existe passado, presente e futuro. Por isso que Deus ele já sabe todas as coisas antes delas acontecerem. Não é porque ele predestinou para que as coisas acontecessem de determinada forma, mas ele as conhece. Isso se chama presciência. Ele as conhece antes mesmo de acontecerem. Por quê? Porque ele não está preso ao tempo, tá certo? E quando a Bíblia fala, entendendo essa questão, a gente vai entender que quando a Bíblia fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, a Bíblia está dizendo que antes da fundação do mundo, a Bíblia já sabia, e nós falamos sobre isso aqui ontem no livro de Apocalipse. A Bíblia já tinha separado o Cristo para nos regenerar, para nos retornar diante da presença dele, tá? Ou seja, ele já sabia que Adão e Eva pecariam, ele já sabia que a humanidade ela cairia por causa do pecado de Adão e Eva, ele já sabia que era necessário um plano de redenção. Então tudo isso já foi executado na mente de Deus antes mesmo da fundação do mundo, tá? E quando tudo isso acontece, Deus não foi pego de surpresa, porque lembra, Deus ele não é pego de surpresa em situação ou em circunstância nenhuma. Deus nunca é pego de surpresa, tá? Não tem como eu pegar e enganar Deus. Não tem como eu chegar diante de Deus e falar assim, te peguei. Não tem, porque Deus ele nunca é pego de surpresa. Deus ele já conhece todas as coisas. E como já conhecendo todas as coisas, Deus ele já sabia que ele necessitaria de enviar o Cristo para nos restaurar ante a presença dele, tá certo? Quando Jesus ele vem, ele nos restaura diante da presença de Deus e que ele cumpre o sacrifício perfeito em Cristo, esse sacrifício foi cumprido de forma perfeita em que nós não precisamos mais fazer nada para nos aproximar de Deus. Nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes, porque Jesus ele é o sacrifício perfeito, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o nosso intercessor. Ele está ao lado do Pai intercedendo por nós em todo momento, em todo tempo, tá certo? E aí, como a Bíblia fala, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aí olha só como entra a nossa escolha, para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, ele nos predestinou, tá? Ele nos chamou, ele nos escolheu em Cristo para que nós sejamos santos, tá? Em Cristo perante ele. Ou seja, Deus ele nos chama para uma vida de santidade, ele nos chama para uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de conhecimento na palavra, para que venhamos a viver diante dele. Agora, viver por obrigação? Não, porque como eu disse ontem, Deus ele não criou robôs, ele criou seres humanos, tendo vontade, livre-arbítrio. Por mais que essa palavra não exista, a palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia, nós vemos a ação do livre-arbítrio na Bíblia. Então, por mais que não tenha essa palavra, Deus ele criou sim o livre-arbítrio no homem, e esse livre-arbítrio do qual o homem tem, permite que venhamos a fazer escolhas. Então eu escolho viver em Cristo com Deus, ou eu escolho não viver em Cristo com Deus. E aí isso aqui é o que a Bíblia fala no final do texto, e em amor. Quando a Bíblia fala em amor, a Bíblia está dizendo sobre uma escolha,
tá? Eu escolho viver diante da presença de Deus porque eu amo. Eu escolho não viver diante da presença de Deus porque não amo. O sentimento que eu tenho por Deus é um sentimento enganoso. São aquelas pessoas que muitas vezes até estão dentro da igreja, mas vivem no pecado da mentira, vivem no pecado da idolatria, vivem no pecado da fornicação, vivem no pecado da imoralidade sexual, vivem em tantos pecados que a Bíblia relata para nós, que elas não conseguem viver diante da presença de Deus em amor, porque não conseguem amar a Deus verdadeiramente. Por quê? A Bíblia fala que aquele que quer ser amigo de Deus se constitui inimigo do mundo, mas aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, nós precisamos entender hoje que eu preciso me tornar amigo de Deus e viver para Deus em santidade e em amor. Porque antes da fundação do mundo, ele já me conhecia. Ele já me conhecia. E em Cristo, ele me chamou para uma nova vida. Ele me chamou para uma nova vida para que eu venha viver em amor para ele e por ele. Então, que possamos viver hoje essa nova esperança em Cristo, viver em amor e estar firmado na presença de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia, que essa palavra ela possa ficar na tábua do seu coração e te fortalecer para que você venha a enfrentar essa jornada da vida até a volta de Cristo, ok? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento diante da Tua presença nós glorificamos o Teu nome, ouvimos a Tua palavra e compreendemos o Teu chamado e aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai amado e querido, toma-nos em Tuas mãos. Abençoa a minha casa, a minha família, abençoa a casa e a família daqueles que estão ouvindo. E que possamos compreender esse tão grande amor que o Senhor tem por nós, Pai amado e querido, a ponto de se entregar, Pai amado, por nós, Senhor Deus da glória, para que venhamos a ser redimidos diante da presença do Pai. Assim abençoa esse homem, essa mulher, manifesta a Tua graça e a Tua glória e nos dê uma nova oportunidade de estar em Tua presença. Oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações divinas Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus e que todos juntos possamos dizer com fé, amém. Está encerrado em nome de Jesus mais uma meditação e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.